Oi, quinto ano, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para falar de um bem muito precioso para o nosso dia a dia: a água. A gente utiliza a água em várias situações, né? Mas a água, além de ser um bem precioso, a gente também fala que a água é essencial para a nossa existência. Sem a água, a gente não teria vida no nosso planeta. Dizem que em outros planetas não há vida porque não há água, né? E assim, como essa água, esse bem é tão precioso, a gente precisa cuidar. Cuidar como, professora? A gente precisa cuidar sabendo economizar. A gente precisa aprender a diminuir o nosso tempo de banho, a gente precisa aprender quando for escovar os dentes ou lavar uma louça, a gente fechar a torneira enquanto escova os dentes ou enquanto ensaboa a louça e depois a gente liga para enxaguar ou a louça ou o dente. A gente precisa aprender a não utilizar mangueiras para que a gente possa lavar calçada ou lavar carro. A gente precisa fazer o quê? Enche o balde e joga, que a gente gasta bem menos. Bem, várias formas a gente tem para economizar. Mas aí você vai falar assim para mim: professora, economizar água? Mas o nosso planeta, a gente tem mais água do que terra. Para que eu preciso economizar? Você está certo. O nosso planeta, aqui ó, o planeta chamado Terra, ela até poderia ser chamado de planeta água, porque a gente vê aqui a quantidade de água é bem maior do que a quantidade de terra, certo? Só que essa quantidade toda aqui de água, a gente só utiliza essa quantidade aqui, ó. Essa água daqui é água salgada. E a gente só utiliza essa água salgada em que momento, gente? Quando a gente vai à praia, né? Quando a gente vai à praia, a gente toma banho de mar naquela água salgada. E vocês podem reparar que quando a gente sai do mar, a nossa pele tá assim, meia áspera, às vezes cheia de pedrinhas fininhas, que é o quê? É o sal. Então, a água salgada não serve para a gente utilizar no dia a dia, não serve para a gente beber, não serve para a gente tomar banho, não serve para um monte de coisas. Somente aquela partezinha pequenininha é que vai nos proporcionar a utilização. Seja para a gente cozinhar, seja para a gente se divertir, enchendo a nossa piscina, seja para a gente regar as plantas, seja para a gente tomar banho, seja para N coisas que a gente for fazer, só aquela partezinha lá pequenininha é que a gente utiliza. Mas assim, como é que a água chega na sua casa? Ah, professora, chega através da torneira. Ok. Mas antes dela passar pela torneira, sair pela torneira, por onde ela passa? Ah, ela vem da caixa d'água. Tá. E antes da caixa d'água? Gente, a água faz um caminho enorme até conseguir chegar na sua caixa d'água. Vamos aprender? Bom, a água, antes de chegar na sua torneira, ela passa por 3 etapas. Ela passa primeiro por uma etapa chamada captação, outra etapa chamada tratamento, que aqui no nosso estado quem faz é a SEDAI. A SEDAI é responsável pelo tratamento da nossa água. E a terceira etapa é a distribuição da água na nossa casa. Então, olha o caminho que ela percorre até chegar na nossa casa. Nós vamos ver parte a parte, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro passo do nosso tratamento para ela chegar na nossa casa
é a captação. Essa água que está aqui, ó, no manancial, o que são mananciais? Mananciais são rios, lagos, nascentes. Essa água aqui, ela é capturada. Só que essa água aqui, ó, no seu estado bruto, ela tem folhas, ela tem galhos, ela tem troncos, né, que vem da natureza mesmo. Para essa água passar pela toda a estação de tratamento, a primeira parte que ela passa é essa aqui, ó. Ela passa por uma adutora de captação, tá vendo? Que são uns canos muito grandes e que tem como se fosse uma tela para poder estar filtrando. Não é filtrando, gente, mas é para estar separando a água dessas coisas que tem lá na água bruta, que são os galhos, as folhas, as pedrinhas, né? Então, essas telas impedem que essas coisinhas passem junto com a água. Bem, passou a primeira etapa, né? Que é a separação dessas coisas maiores que tem lá nos mananciais. A água é passada por um novo tanque. O tanque chamado de floculação. Esse tanque aqui é um tanque de concreto com água em movimento. Tá vendo aqui, ó? Como se fosse aquela hélice do ventilador que não para de funcionar, que significa que a água vai ser movimentada. Nesse tanque aqui se aglutinam as partículas da água em flocos maiores. Então, a água fica aglutinada aqui, as sujeiras também ficam aglutinadas aqui e passa por um novo tanque. Vai passando aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Vai passando por um novo tanque, que é o tanque da decantação. Nesse tanque aqui, ocorre a força da gravidade. Toda aquela partícula mais densa, mais grossa que vem da água, ela é colocada lá para baixo. Vocês estão vendo aqui no desenho? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? As partículas grandes de sujeira, ela cai aqui. Fica aqui, forma aquele lodo. Vai formando aquele lodo aqui. E essa água que tá aqui em cima, ela já tá mais limpa. Aí ela passa por um outro filtro. O filtro chamado, outro tanque, chamado filtração. Aqui vocês estão vendo que tem três, como se fosse 3 barragens, né, gente? Isso aqui é para filtrar a água. Nós temos carvão, nós temos areia e nós temos cascalho, que são aquelas pedras em diferentes tamanhos. A água, vocês veem que aqui, ó, da floculação para decantação, tem vários canozinhos aqui, ó, que a água passa. Aqui na decantação, só a água mais limpa aqui, ó. Essa água que tá aqui, ó, livre dessas partículas de sujeira. Então, ela vai por cima, ela vai passando por essas etapas do carvão ativado, da areia, dessas pedras, fazendo uma filtragem naquelas sujeiras menores. Depois que ela passa daqui, ela vai para um outro tanque, que é um tanque aonde a água vai receber cloro para matar
matar as bactérias. Voltamos aqui. Para matar as bactérias. E o flúor, que ajuda o quê? Na prevenção de cáries em nossos dentes. Ali na estação de tratamento também se é recebido, tá vendo? Cloro e flúor. Depois de passar por todos esses tanques e retirar o máximo de sujeira, máximo de bactérias da água, aí a água é passada por um tanque chamado reservatório de água tratada. A partir desse reservatório é que, por meio de tubulações enormes que passam passam pela cidade inteira, às vezes a gente até vê no meio da rua o asfalto rompe e aquela água fica jorrando. Já aconteceu? Vocês já viram isso? Pois é algum cano ali que é da SEDAI, que é o responsável por distribuir essa água, ele estoura. Então, se ele estoura, a água não consegue chegar aqui, ó, no reservatório elevado dos bairros, dos lugares. Esses reservatórios elevados aqui é que vão fazer a distribuição final da água para a sua casa. Então, assim, esse reservatório elevado, às vezes já aí perto da sua casa você já tenha visto. Esse reservatório elevado aqui, ele vai fazer a distribuição para as caixas d'água das moradias, né? Das moradias, das fábricas, de todos os lugares, das escolas, né? De todos os lugares. E aqui, depois que ele enche a sua caixa d'água, é que você consegue abrir a sua torneira e utilizar a água, tá? Bom, vamos lá. Essa água que chega na nossa casa, agora sim vamos para outra, é aquela água daquele 1% lá de trás. Então, o que a gente precisa? Preservar, certo? Como a gente já falou lá no início, a gente precisa saber utilizar a nossa água. Utilizando bem esse recurso que é natural, a gente vai ter pelo resto da nossa vida, o resto da nossa vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Mas se a gente não cuidar, um dia pode faltar, tá bem? A gente se vê numa próxima vez. Vamos fazer as atividades? Tem um textinho lá na apostila que também explica um pouquinho sobre essa estação de tratamento, tá bom? A gente vai lá e dá uma lida e faz as atividades, tá? Beijos, até a próxima.